ensino médio da Secretaria de Educação. Faço parte da equipe que acompanha as escolas piloto do novo ensino médio. Estou aqui com a professora Rosineia. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Que tenhamos um excelente dia de muita reflexão e aprendizado. Temos hoje também conosco, nessa semana do ciclo de monitoramento e acompanhamento das escolas piloto, o professor Edivaldo. Edivaldo, se você quiser, pode abrir sua câmera. Olá, bom dia. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí ao segundo ciclo de monitoramento e acompanhamento das escolas piloto de Mato Grosso. Bom dia, Gisele. Bom dia, Rosineia. Que nós tenhamos um dia bastante proveitoso aí de aprendizagem, tá? Eu acho que o Ed está com um probleminha na conexão. Mas aí, durante a nossa fala, ele também pode ficar à vontade para fazer intervenção, tá, Ed? Deu certo seu áudio? A gente vai tentar dar sequência por aqui, então. Ed? Oi, Gi, tá me ouvindo? Você consegue voltar o slide? Isso. E aí a gente vai conversando aqui pelo chat. Então, nós tivemos no primeiro momento uma parte desse ciclo de monitoramento em que as professoras Valtrícia e Andréia falaram um pouco sobre essa organização das eletivas e sobre as trilhas de aprofundamento. E agora, nesse segundo momento, já nas áreas, cada área vai apresentar a proposta que consta no documento de referência curricular de Mato Grosso da etapa do ensino médio. Então, a gente vai apresentar aqui para vocês a proposta desse documento. Então, o que foi pensado para a oferta dessa eletiva? Pode avançar, Ed. E aí, assim como todos os alinhamentos que a gente faz, a gente tem também os combinados para a gente tentar aproveitar da melhor forma possível esse tempo com você. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar as perguntas no chat, né? Que essa será a nossa forma de comunicação nesse primeiro momento, mas que ao final da nossa fala a gente abre para vocês fazerem as perguntas. E se vocês se sentirem à vontade, também podem deixar a câmera aberta. Nesse primeiro momento, a gente pode acordar que as câmeras estejam fechadas, que daí a gente não tem tanto impacto com relação à transmissão, porque cada câmera aberta ela vai impactando. E aí a gente deixa no final, a gente abre as câmeras, e aí como foi feito na primeira parte dessa ação, a gente faz aquela foto de fechamento no final, tá bom? Próximo. Ed e Osineia podem ficar à vontade para fazer as intervenções enquanto a gente estiver fazendo a fala, tá? Então, essa proposta, ela foi construída pelos redatores da área da matemática, e aqui a gente vai trazer um pouquinho desse roteiro para apresentar a eletiva para vocês. Então, no primeiro momento, a gente traz as intencionalidades pedagógicas da eletiva. Depois a gente fala um pouquinho sobre a justificativa, objetivo geral. A gente apresenta as habilidades que constam nos eixos estruturantes dessa eletiva. Traz também os objetos de conhecimento que constam nessa proposta da eletiva. A gente aborda os recursos que constam na proposta. Uma proposta também para a culminância, a avaliação, as expectativas de aprendizagem e, por fim, a gente fecha com uma sugestão de plano de aula. Então, assim como nós fizemos ontem
na formação geral básica, em que a gente trouxe uma possibilidade de um plano de aula, aqui também a gente aborda outra possibilidade envolvendo as eletivas. E aí, como a gente sabe que o tempo de aula das escolas, não é o mesmo em todas as escolas, então o professor ele pode adaptar esse plano de aula conforme o tempo que rege o tempo de aula que está organizado para a escola, tá? E aqui nós temos essa proposta da eletiva. Então, o coordenador da área da matemática, professor Edivaldo Dias Rufucci, que ele está presente aqui, ele não conseguiu abrir a câmera, será que consegue agora, Ed? Também não conseguiu. Oi, Gi, tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Acho que eu tô com problema. Até o fim vocês vão aí ver o Ed aparecer. Mas é o mesmo que estava ontem, tá? Então, o grupo continua o mesmo aí nessa ação com vocês, nessa semana do ciclo de acompanhamento. E aí os redatores, eu, Osineia, a professora Janíbia, Misael e Ricardo, que iniciaram o processo conosco e nessa construção do documento. E aí, o que a gente tem aqui? As habilidades específicas a serem desenvolvidas nessa ação que envolve eletivas. Então, o que a gente tem? Entender e compreender a organização das propostas de eletiva da área do conhecimento para esse novo ensino médio, analisar e avaliar as práticas sugeridas na eletiva da área do conhecimento no contexto da sala de aula, propor e avaliar plano de aula considerando as intencionalidades pedagógicas e práticas sugeridas da eletiva nessa ação, nessa oficina que a gente está desenvolvendo com vocês. E quais são os objetivos, né? Então, o que a gente quer? A intenção é que vocês conheçam a proposta de eletiva que consta no documento de referência curricular para Mato Grosso da etapa ensino médio, para que vocês se apropriem dessas intencionalidades pedagógicas da eletiva da área. E possibilitar aqui, elaborar aulas com o objetivo e possibilitar o desenvolvimento das habilidades de acordo com a eletiva da área de conhecimento. Então, por isso que a gente tem a proposta, a gente vai conhecer um pouquinho dessa eletiva que consta no documento de referência curricular, trazer a possibilidade de um plano de aula, mas certamente vocês, quando analisarem a fundo o documento, vocês terão muitas outras ideias para planejamentos e planos de aula. Próximo. Então, o que a gente tem aqui? Como é o nome dessa eletiva? O nome da eletiva é Explorando o Mundo da Tecmate, Matemática Associada à Tecnologia. Então, por que desse nome? A gente sabe que os estudantes, eles estão muito envolvidos com tecnologia. Então, quando a gente pensou nessa proposta, é justamente aproximar o interesse dos estudantes às necessidades formativas. Então, por isso o nome. E quando a gente pensa numa proposta de nome, é importante que a gente dê um nome que chame a atenção dos estudantes. Então, quando a gente pensar numa proposta, quando a gente pensar num nome, é sempre importante que o professor pense num nome que realmente chame a atenção. É como se fosse uma propaganda do que eles irão percorrer nesse caminho formativo durante a eletiva, do que eles irão aprender. Então, quanto mais chamativo, mais interessante o nome, mais eles vão se interessar por conhecer a fundo essa eletiva. E, a princípio, a organização dessa eletiva, essa proposta, ela pode ser desenvolvida para estudantes de primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio. Mas considerando que nas escolas piloto do novo ensino médio, as escolas de tempo parcial, está implantada a matriz do primeiro ano, então a eletiva será trabalhada nas turmas de primeiro ano. O que não impede também os professores das outras turmas de articularem nas aulas da base comum também, professores de segundo e terceiro ano do ensino médio da escola, eles também podem articular essa proposta nas aulas da base comum.
Então, o professor que já tem lá definido o seu planejamento, ele pode fazer uma organização e adaptação. Então, o que tem nessa proposta de eletiva que eu posso trazer também para as aulas da base comum? E aí a gente tem a justificativa. Qual que é a intenção, né? Estabelecer esses processos de aprendizagem que estimulem a postura ativa dos estudantes frente ao desenvolvimento das habilidades e competências. Então, a proposta de eletiva, assim como a gente viu ontem sobre o planejamento, o plano de aula, que envolve a formação geral básica da área da matemática, na eletiva também a gente precisa trabalhar as habilidades para que os estudantes desenvolvam as competências gerais também. Então, aqui a gente tem um entrelaçar entre as habilidades previstas para os eixos estruturantes que estão associadas às competências gerais. E aqui a intenção é possibilitar aos estudantes que eles se apropriem das teorias e aplicabilidades dos saberes que envolvem a matemática e a tecnologia. Então, por isso a nossa proposta de associar o interesse dos estudantes à necessidade. E qual é o objetivo geral dessa eletiva? Proporcionar aos estudantes momentos para que eles consigam aí, a partir de situações, problemas e ferramentas, para que individualmente ou em grupo eles elaborem situações adequadas, né? Possibilitando a percepção da relação existente entre a matemática e as tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, a proposta, o objetivo geral, vem na vertente de associar as tecnologias digitais da informação aos saberes que envolvem a matemática e construir com os estudantes um caminho mais estimulante para esse aprendizado matemático, para que a gente fomente ainda mais com eles esse desenvolvimento do protagonismo. Porque com essa organização das aulas, esse novo ensino médio, a gente já, de certa forma, a gente já faz isso com os estudantes, de fomentar com eles o protagonismo, mas agora é mais forte ainda. Então, a gente precisa preparar atividades, desenvolver ações, estratégias metodológicas que façam com que eles consigam cada vez mais desenvolver esse protagonismo. Próximo. E quais são as habilidades dos eixos estruturantes que permeiam essa proposta da eletiva? A gente tem uma organização dessas habilidades que elas são habilidades dos eixos estruturantes, mas que elas estão relacionadas também às habilidades gerais e às habilidades específicas de cada área. Então, quando a gente pega habilidades gerais, a gente tem aí, ó, NIF CG 01. Essa habilidade quer dizer o quê? O EM é do ensino médio, e IF é dessa trilha de aprofundamento, desse eixo estruturante, dessa trilha formativa que o estudante vai desenvolver. O CG, porque está se relacionando à competência geral. E o 01, que está relacionado à investigação científica. Então, a gente tem aqui o ensino médio, o itinerário formativo, a competência geral e o 01. Então, cada uma dessas habilidades, para cada eixo estruturante, nós temos lá no documento proposto 3 habilidades. Então, a gente tem 3 habilidades que se relacionam à investigação científica, 3 habilidades das habilidades gerais, que estão envolvidas com o eixo estruturante processos criativos, 3 habilidades que envolvem mediação e intervenção sociocultural e 3 habilidades para o empreendedorismo. Isso é a proposta que está lá no documento. Aqui, a proposta é de um recorte. Então, o que nós trouxemos de habilidades gerais para constar nessa eletiva? Nós pegamos aqui as habilidades
do itinerário formativo relacionados à competência geral, a 01, 05, 07, 08, 11 e 12. Mas, como eu disse, nós temos mais. Então, para cada eixo estruturante, são 3 habilidades que estão relacionadas à competência geral. E aqui nós temos um recorte para esta proposta de eletiva. Quando vocês estiverem aí no momento de elaboração de eletiva, vocês podem propor eletivas que envolvam outras habilidades. Mas o que a gente trouxe aqui? A presença dos 4 eixos estruturantes. Então, percebam que a gente tem investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Porque daí a gente passa por toda essa estrutura que as meninas apresentaram nessa ação formativa sobre as eletivas e a trilha de aprofundamento. Então, quando a gente pensar numa proposta de eletiva, é importante a gente trazer uma construção que envolva esses 4 eixos estruturantes. E aí a gente vai analisar das habilidades específicas. Então, dessas habilidades específicas que estão lá nos eixos estruturantes, então o EM, que é do ensino médio, IF, itinerário formativo, e aqui o MAT de matemática. E aí a numeração que vai de 01 até a 12. Por quê? Quando a gente pensa lá na investigação científica, eu tenho 3. Mas quando eu vou para a área da matemática, eu também tenho mais 3 que estão relacionadas a essas 3 da competência geral. Então, 3 de matemática estão relacionadas à investigação científica, as 3 que estão relacionadas à investigação científica da competência geral. Então, quando vocês analisam o documento, a gente tem no total 12 habilidades gerais desses eixos estruturantes e 12 habilidades específicas da matemática para serem trabalhadas nas trilhas de aprofundamento. Então, aqui nós temos um recorte para esta proposta. Mas volto a dizer, quando vocês pensarem numa proposta de eletiva, vocês podem propor outras habilidades. O que a gente traz é a necessidade de que, na eletiva, a gente contemple os 4 eixos estruturantes. Próximo, Ed. E aí a gente tem os objetos de conhecimento que permeiam essa proposta de eletiva. O que a gente pode trabalhar nessa proposta de eletiva? Então, aqui a gente apresenta o que está lá na proposta, mas o professor pode analisar que ele pode colocar ainda outros objetos de conhecimento para desenvolver com os estudantes. É possível fazer isso? É possível. Então, essa proposta de eletiva, a escola ela ainda pode fazer adaptações. O professor enxerga que é possível explorar mais, então ele pode explorar mais objetos de conhecimento, não tem problema. Então, aqui a gente traz quais são os objetos de conhecimento que estão envolvidos nessa proposta de eletiva. Então, o professor pode trabalhar variação de grandezas, análise de tabelas e gráficos de funções, taxas de variação, formulação de conjecturas, elaboração de hipóteses e respectivas validações, funções polinomiais de primeiro ou segundo graus, resolução de problemas em contextos diversos, medida da área de uma superfície. Próximo, Ed. O professor também pode trabalhar conversão de representações algébricas de funções polinomiais de primeiro grau em representações geométricas no plano cartesiano. E aí, para fazer isso, ele pode utilizar os recursos digitais. Então, quando a gente pensa nas habilidades, a gente tem lá para matemática e também para as outras áreas a questão de utilizar com ou sem o apoio de tecnologias digitais. Então, o professor pode ter um momento nas aulas que ele utiliza as tecnologias digitais e um momento da aula que ele não utiliza. Mas como a proposta da eletiva é associar a matemática
a tecnologia, então a proposta é que o professor trabalhe nas aulas, de fato, as tecnologias, os aplicativos que estão disponíveis, para a gente cada vez mais aproximar esses conhecimentos científicos, a teoria do estudante, a realmente ele conseguir fazer essa aplicabilidade. O que é possível também? Os objetos de conhecimento para o professor trabalhar. Então, ele pode trabalhar proporcionalidade entre áreas, ele pode trabalhar conversão de representações algébricas de funções polinomiais de segundo grau em representações geométricas no plano cartesiano, pode trabalhar proporcionalidade entre variáveis, pontos de máximo ou de mínimo de funções quadráticas. Então, esses são os objetos de conhecimento que estão envolvidos nesta proposta de eletiva. Mas volto a dizer, caso o professor, ao analisar essa proposta de eletiva, ele enxergue que é possível trabalhar mais objetos de conhecimento, não tem problema. Então, o professor pode fazer essa adaptação e agregar mais objetos de conhecimento a essa proposta. Próximo, Ed. E aí, a gente tem a questão de quais recursos a gente pode utilizar para a aplicação dessa eletiva, para que ela se efetive. Então, o professor, ele tem à sua disposição, o que consta na proposta o professor pode utilizar vídeos, em que ele vai trazer informações sobre determinada atividade, ou determinado objeto de conhecimento que ele vai explorar. O professor pode utilizar jogos. Ontem a gente conversou sobre a importância do professor do ensino médio também conhecer o que foi proposto para ser trabalhado com a educação infantil e com o ensino fundamental. Quando as crianças estão na educação infantil, os professores trabalham muito com jogos, e os estudantes, eles aprendem brincando. E aí, à medida que eles vão passando dos anos iniciais do ensino fundamental para os anos finais, às vezes, essa prática de utilizar jogos em sala, ela vai sendo deixada um pouco de lado. No entanto, os estudantes, eles aprendem muito com os jogos que o professor pode utilizar. E quando a gente traz possibilidades, então veja, quando o professor vai trabalhar funções, por exemplo, o estudante precisa saber a questão da localização dos pontos. É super interessante trabalhar com os meninos a questão da batalha naval, porque a batalha naval, eles podem, mesmo nesse momento de pandemia, jogar entre si, porque aí a gente pode fazer uma tabelinha, e tem alguns modelos também na internet em que eles podem jogar de casa mesmo, eles podem fazer uma videochamada e trabalhar. Então, isso facilita a questão do estudante aprender a localização dos pontos. Então, é importante a gente pensar quais são os jogos que a gente pode utilizar na execução das eletivas. Então, quando a gente explora a questão de funções, e certamente vocês, quando forem pesquisar, analisarão muitos outros jogos que têm ali as suas potencialidades, porque apesar de ser um jogo lúdico, a gente pode explorar as potencialidades deles nos aspectos pedagógicos. E a gente traz também possibilidades de aplicativos, inclusive algumas propostas que estão aqui. Quando o documento foi para consulta pública, alguns professores sugeriram, olha, coloca esse é muito bom. Então, acho que é o PET Colorado, tem um desses aí, eu não me recordo o nome, mas eu me lembro que nós inserimos no documento sugestões de aplicativos que os professores pontuaram na consulta pública. Então, aqui foi também uma proposta que foi analisada pelos professores da rede. Nós gostaríamos, sim, que tivéssemos a participação de todos os professores, mas todas as sugestões que a gente conseguiu agregar e atender dentro da legalidade, a gente pontuou e ajustou o documento.
Quais são os outros recursos que a gente pode utilizar também? A gente pode trazer para explorar nas aulas o Excel. Então, às vezes, a gente se depara com um estudante do ensino médio que ele nunca mexeu no computador. No entanto, de repente, o professor passa uma pesquisa para ele desenvolver. E essa pesquisa pode ser também um trabalho articulado entre a matemática e as ciências humanas, ou a matemática e ciências da natureza, a matemática e linguagens. Então, a gente pode fazer um trabalho articulado. De repente, o professor de biologia está trabalhando com o crescimento de plantas. E aí o estudante ele pode ir lá, numa determinada experiência que o professor trabalhou, em que ele tenha que marcar dia a dia qual foi o crescimento dessa planta, ou então ele vai marcar semana a semana, como é que foi o crescimento dessa planta. Então, na primeira semana, a planta tinha tantos centímetros, na segunda semana, tantos centímetros. E a partir disso, desses dados que ele coletou, ele joga essas informações no Excel, a gente pode fazer um compilado de informações e trazer isso para explorar nos gráficos. Ou, de repente, o professor pode trazer na própria aula uma pesquisa sobre as alturas dos estudantes. Altura e peso, por exemplo, ou cor do cabelo. Essas pesquisas, no próprio Excel mesmo, a gente consegue já converter os dados em gráficos. E aí eles podem experimentar as diferentes formas de apresentação desses dados, seja pelo gráfico em setor, ou gráfico em barra, ou coluna. Então, é importante a gente explorar. O que mais que a gente pode utilizar? Então, quando a gente pensa em utilizar o Excel, a gente tem os recursos de multivídeo. Então, a gente pode utilizar o notebook, a CPU, data show, internet, computador, smartphone. Enquanto a gente planejava essa apresentação para vocês, a gente preparou um plano de aula em que a gente tem uma função. E aí, uma curiosidade foi que cada um utilizou um aplicativo diferente. Então, enquanto um utilizou, por exemplo, o Grafimática para fazer a construção do gráfico, o outro utilizou o GeoGebra para fazer a construção do gráfico. E pelo celular. Então, um pelo computador, outro pelo celular. Então, aqui a gente coloca as possibilidades que o professor pode explorar. Então, de repente, eu não tenho notebook para todo mundo, mas eu tenho um determinado smartphone para que eu consiga utilizar alguns desses aplicativos. Então, aqui a possibilidade é explorar. E se a gente não tem um para cada, a gente traz aqui a possibilidade de utilizar o Data Show para poder explorar. E nesse momento de aulas não presenciais, como a gente tem a possibilidade com os estudantes que têm acesso à internet, a gente pode fazer um compartilhamento de tela e apresentar para eles e mexendo nesses aplicativos. Então, de certa forma, por exemplo, para o professor que não conhece nenhum desses aplicativos, o professor vai ali ter que se aprofundar um pouco mais, ter que conhecer sobre cada um. O professor não precisa conhecer de todos, mas, de repente, tem um outro colega, eu conheço do Grafimática, o Edivaldo conhece o GeoGebra, a Osineia conhece o PET Colorado. Então, a gente pode organizar momentos entre nós, professores, para que a gente possa compartilhar os saberes entre esses aplicativos, em que a gente tem momento de trocas de experiências, para que a gente consiga contribuir para a nossa formação e também auxiliar e ajudar cada vez mais os estudantes nesse processo de ensino-aprendizagem, para que a gente consiga manter, para que a gente consiga realmente desenvolver a progressão das aprendizagens que a gente falou ontem. E a partir das metodologias que a gente organizou para trabalhar com eles, também pensar quais são as metodologias mais apropriadas para desenvolver a seletiva, quais são as formas de avaliação que a gente vai utilizar para essa seletiva. Então, aqui a gente traz propostas, mas, como disse, vocês podem ainda
vocês podem melhorar ainda mais a eletiva. Além do que, é possível também utilizar material impresso ou outro tipo de material que o professor avalie como sendo necessário para a execução da proposta. Próximo, Ed. Acho que está com um pouquinho de delay. Mas a gente continua aqui. O que é importante a gente ter também? A questão na culminância. Então, vejam, aqui, volto a dizer, são propostas, mas que, de repente, o professor analisou, olha, essa proposta não dá certo, eu vou pensar numa outra possibilidade de eletiva. Então, é possível fazer o ajuste? É possível. A proposta que a gente traz no documento é: depois que o professor desenvolveu todas as atividades com os estudantes, então, ele fez a apresentação da proposta da eletiva, desenvolveu as eletivas, desenvolveu a proposta da eletiva com os estudantes, mas o que saiu de produto final dessa eletiva? O que, de fato, os estudantes conseguiram avançar nesse processo cognitivo? Então, a gente tem aqui possibilidades. Então, o que pode ser feito? Eles podem apresentar o produto da pesquisa ou do trabalho que eles desenvolveram durante a execução da eletiva. Isso podendo ser um portfólio ou a solução de um problema. Eles podem também convidar as pessoas que foram beneficiadas com essa pesquisa para falar sobre qual foi esse impacto positivo que eles receberam a partir dessa pesquisa. Então, de repente, a gente tem na nossa comunidade um problema de falta de água. E aí os estudantes passaram a pesquisar o que de fato acontece o que de fato acontece com esse problema da falta de água, o que gera esse problema na falta de água. E eles propõem aí possíveis soluções. E aí, a partir disso, então, eles detectaram o problema, eles analisaram uma possibilidade para que seja resolvido esse problema. Então, eles podem ali agregar pessoas que foram beneficiadas com a pesquisa, para que essas pessoas venham dar o depoimento. Olha, essa pesquisa foi muito boa, essa proposta de atividade que foi desenvolvida pelos estudantes, pela escola, de fato, contribuiu para a melhoria da qualidade ali das pessoas que estão envolvidas, a qualidade de vida. Então, é importante a gente trazer para essas propostas, para essas ações e atividades com os estudantes, contextualizar, inserir o contexto deles nas ações e atividades. A gente sabe que tem alguns estudantes também que adoram cantar, adoram a apresentação. Então, a gente pode explorar esses potenciais deles também. Então, eles podem apresentar na culminância o produto deles como se fosse uma peça teatral, que vai contar essa trajetória. Então, como é que foi o desenvolvimento dessa eletiva? Qual foi o produto dessa eletiva? Eles podem chegar, assim, de fato, apresentar uma peça teatral. Pode ser também seminários, pode ser feira, pode ser uma mostra científica, documentário. Eles podem até ofertar mini curso para a comunidade sobre o que eles aprenderam nessa eletiva. Pode ser uma apresentação com banner, produção de textos em formatos diversos. E aqui a gente percebe que a gente pode ter uma integração entre as outras áreas. Então, todas essas possibilidades aqui é como uma forma de inspirar a escola para que ela pense, aqui a gente tem um recorte, nossa, mas eu posso ainda fazer muito mais. Eu posso pensar numa proposta de culminância em que a gente comece a incentivar a produção científica dos estudantes, né? É importante a gente ir fomentando a participação dos estudantes nesses eventos. Então, a gente sempre diz, aproveito aqui a oportunidade para incentivar os professores a que também incentivem os estudantes na participação das Olimpíadas. Então, nós temos as Olimpíadas de Matemática, nós temos Olimpíadas de Física, de Química,
de história, de língua portuguesa. Então, são várias Olimpíadas que a gente pode potencializar o aprendizado dos estudantes, em que a gente não precisa sair do planejamento, mas que a gente pode agregar ao planejamento todas essas ações que envolvem todas as áreas. Então, quanto mais próximo, a gente também disse ontem sobre o trabalho articulado entre as áreas, quanto mais próximas as áreas estiverem, mais vai favorecer o aprendizado dos estudantes. Porque a gente está sempre pensando, e a proposta com a Base Nacional Comum Curricular, de uma educação integral para os estudantes, em que a gente pensa e a gente traça ações para que a gente consiga ter um estudante que ele seja comprometido com a sociedade, que ele tenha as responsabilidades, e que a gente consiga acompanhar e orientar ele nos aspectos acadêmico, pessoal e profissional. Então, é importante a gente ter sempre em foco essas ações para que a gente consiga, de fato, desenvolver nos estudantes essa educação integral e esse comprometimento deles com a sociedade, em que é importante que eles tenham e é necessário essa conduta ética, essa postura ética de todos nós para com a sociedade. Próximo. Sobre a avaliação, o que é importante? A gente pensar na avaliação não simplesmente como um instrumento, que ontem a Osineia, ela falou muito bem sobre as várias formas que a gente precisa pensar essa avaliação. As reflexões que ela trouxe sobre a importância desse momento de avaliação, que não é só uma avaliação pontual, mas é uma avaliação de um processo. A avaliação em que o professor avalia o processo de aprendizagem. Então, ele também se coloca como sendo avaliado nesse momento. Então, quando a gente pensa na avaliação, é importante a gente pensar ela de forma processual e formativa, que a gente está sempre agregando saberes aos estudantes, tanto no aspecto cognitivo quanto no aspecto socioemocional. Por isso a gente falou ontem também sobre o professor utilizar as diversas metodologias para que ele consiga a cada aula atingir a intencionalidade pedagógica. Então, hoje o professor, na aula de hoje, o professor preparou uma aula em que os estudantes iriam desenvolver o cooperativismo, a empatia, o trabalho em equipe. Então, quando a gente pensar no planejamento, na avaliação das ações, é importante a gente pensar como é que a gente consegue articular essa avaliação para que os estudantes desenvolvam as 10 competências gerais também. Então, a gente precisa prezar sempre pela qualidade nas entregas das atividades. Então, é importante a gente ter, de fato, o momento do planejar. Eu planejei, eu analisei, eu avaliei o que deu certo, o que não deu certo, o que eu posso ajustar nesse planejamento para que realmente as ações consigam se efetivar na prática. Então, a gente vai buscar, nesse processo de avaliação, evidências de aprendizagem, através da observação, da participação e envolvimento dos estudantes nas aulas, nos debates, nas atividades propostas. Então, às vezes, a gente tem aquele estudante que, quando o professor propõe uma atividade em grupo, ele fala assim, posso fazer sozinho? E aí é um momento para a gente refletir também com ele. Por que você quer fazer sozinho? Então, é importante a gente ter esses momentos aí de ir agregando os estudantes. Então, ele não está, nesse momento, tão confortável para fazer no grupo. Então, será que eu posso propor para ele uma atividade em dupla para começar a introduzir o trabalho em grupo? Porque é importante a gente ter esses momentos. Então, o professor pode organizar. Algumas atividades serão individuais, algumas atividades serão em dupla, algumas atividades serão em grupo. E revezar os grupos também é super interessante, porque, às vezes, quando o professor fala assim, olha, hoje a atividade vai ser em grupo, eu já vou para o meu grupinho, que é aquele grupo que eu já tenho uma certa afinidade.
mas é importante o professor também fazer uma mescla dos estudantes. Então, eu tenho alguns estudantes com determinados pontos fortes. Então, eu posso mesclar. Num grupo, eu tenho um ponto forte e eu tenho um ponto de atenção. De forma que eles consigam ali, naquele momento de interação, trocar as experiências, para que um contribua com o outro. E assim a gente vai contribuindo nessa formação integral do estudante também, em que eles precisam se sentir acolhidos. Então, é importante o professor ter esse olhar acolhedor, esse olhar de preocupação, né? Então, quando a gente pensa na avaliação, é importante a gente pensar nessa avaliação trazendo todos os elementos que a Osinéia pontuou ontem na apresentação e pensar o processo como um todo. Próximo. E aí a gente tem aqui as expectativas de aprendizagem. Então, o que a gente gostaria, né, que os estudantes levassem para si? Então, a percepção dos estudantes sobre a relação existente entre a matemática e as tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, a gente, de fato, gostaria que eles percebessem essa conexão da matemática com as tecnologias digitais da informação e comunicação. E como que eles vão fazer essa percepção? A partir das atividades que os professores irão propor nas aulas. E aí a gente vai estar cada vez mais estimulando os estudantes para que eles se envolvam nesse aprendizado. Então, a cada proposta de uma aula que envolve uma tecnologia, um aplicativo que ele não sabia, ele passa a se interessar um pouco mais. Então, a gente sabe que a gente tem, assim, algumas barreiras na matemática. Às vezes, a gente se depara com um estudante que chega para você e fala assim, professora, eu não gosto de matemática, não. Eu gosto da senhora, mas eu não gosto de matemática. Mas é importante a gente ir quebrando essas barreiras. É importante a gente trazer formas diferentes para apresentar a matemática. Para mostrar para eles que a matemática não é difícil, a matemática é fácil. Mas a gente precisa ali, quando a gente chega no ensino médio, o estudante já vem com essa barreira desde o ensino fundamental, a gente vai ter um trabalho um pouco maior para quebrar essa situação. Mas é importante que a gente seja persistente, que a gente utilize as metodologias para aproximar os estudantes. Então, com tudo isso, a gente vai estar desenvolvendo o protagonismo desses estudantes. E como a gente disse ontem também, de certa forma, a gente traz o nosso protagonismo também. Porque a cada momento que a gente senta, planeja, organiza uma aula, e aí depois que a aula foi executada e você vê que eles aprenderam, nossa, a gente fica assim super feliz. E como é bom esse momento, né, em que os estudantes realmente estão aprendendo. Próximo. Aí a gente vai para uma sugestão de um plano de aula. Acho que está com delay ainda. Nessa sugestão do plano de aula, assim como foi proposto ontem, em que a gente apresentou um plano de aula relacionado à formação geral básica, a proposta aqui será apresentar um plano de aula envolvendo a proposta da eletiva. Ed? Deixa eu ver se ele está aqui. Para essa sugestão do plano de aula, o que a gente precisa analisar? Então, os mesmos questionamentos que nós apontamos ontem no planejamento da aula que foi apresentada, a gente traz aqui também. Quais as habilidades que eu devo considerar? Quais os objetos de conhecimento que eu devo abordar? Qual o nível de conhecimento do estudante que eu devo cobrar? Ao começar uma nova habilidade, é relevante ter um diagnóstico da aprendizagem sobre o assunto. 2 ou mais habilidades podem ser trabalhadas de forma articulada?
Então, a gente sabe que é possível articular as habilidades. Quais os cuidados que o professor precisa tomar ao escolher duas ou mais habilidades? Então, é importante a gente analisar a integração dessas habilidades. Uma habilidade pode ser decomposta em objetivos de aprendizagem e o livro didático, os pontos fortes e gargalos. Então, a proposta... Pode avançar, Ed. Isso. Aí a gente vai agora para a imersão em um plano de aula. Então, o que a gente trouxe para essa aula? Seria trabalhar funções de primeiro grau e o aplicativo Grafimática. O tempo que a gente preparou, essa aula é o tempo de 1 hora. No entanto, como eu disse lá no início, de repente, na minha escola, a aula ela é 55 minutos. Então, eu posso adaptar esse plano de aula para um tempo de 55 minutos? Pode. Aí o outro professor de outra escola vai dizer assim, mas na minha escola a aula é de 50 minutos. Então, a gente pode adaptar também? É possível. Então, aqui é uma proposta de um plano de aula que tem um tempo de 1 hora. Mas quando vocês forem construir o plano de aula de vocês planejarão em cima do tempo de aula da escola, tá? E qual que é o objetivo da aula que está sendo proposta aqui? Desenvolver atividades que levem os estudantes a compreender e generalizar conhecimentos matemáticos em situações exploradas em diversos contextos, inclusive o escolar, associados à tecnologia. E os objetos de conhecimento que a gente traz, a gente vai trabalhar sobre a lei e o gráfico de função de primeiro grau. Próximo, Ed. E aqui a gente tem a habilidade de matemática que está relacionado à competência específica. Então, percebam que a proposta da eletiva, ela sempre vai ter que ter as habilidades dos eixos estruturantes. No entanto, o professor também pode explorar, para além dessas habilidades dos eixos estruturantes, ele pode explorar as habilidades que constam lá na formação geral básica. Então, nós trouxemos aqui a habilidade que está relacionada à competência específica 1. Que habilidade que é essa? Então, interpretar criticamente situações econômicas, sociais, fatos relativos às ciências da natureza, que envolvam a variação de grandezas pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem o apoio de tecnologias digitais. Então, percebam que ontem o Ed, na fala dele, ele trouxe a questão da gente decompor a habilidade. Então, como que eu vou enxergar essa habilidade? Né? A gente tem a questão do verbo. Então, o que o professor vai trazer? Então, nessa habilidade, é importante que o professor trabalhe com os estudantes a habilidade de interpretar. Então, ele precisa interpretar. Em que contexto que vem a questão da complementação do verbo, que indica o objeto de conhecimento? Então, veja, situações, a gente vai explorar o contexto que envolvam situações econômicas e sociais e fatos relativos às ciências da natureza que envolvam a variação de grandezas. Então, aqui a gente vai explorar a questão da interpretar, a gente vai estar articular as ciências da natureza e a gente vai trazer a questão de análise de gráficos das funções representadas e taxas de variação. Que, como a gente disse anteriormente, a gente tem a possibilidade de utilizar com ou sem o apoio de tecnologias digitais. Mas como a proposta da eletiva é trazer as tecnologias, essa aproximação, então nós utilizaremos com o apoio de tecnologias digitais. Oi, Gi, tá me ouvindo? Próximo, Gi? Ed. Tá me ouvindo? Deu para escutar, Ed. Não sei se a Gisele está escutando. E aqui a gente inicia com uma situação problema.
para que a gente consiga aí incentivar uma curiosidade com relação ao objeto de conhecimento que será trabalhado. Então, o problema é o seguinte, ó. O biodiesel é um tipo de biocombustível obtido a partir de gorduras animais e de plantas oleaginosas, como algodão, o girassol, a mamona e a soja. Entre as vantagens na utilização desse combustível, pode-se destacar a menor emissão de gases poluentes na atmosfera, se comparado ao diesel comum, aquele obtido a partir do petróleo. Observe a relação entre a quantidade de mamona e a de biodiesel produzidas e determine. Então, aqui a gente traz 3 perguntas para que eles analisem. A letra A. O que ocorre à medida que aumenta a quantidade de mamona? A fórmula que representa a quantidade de biodiesel em função da quantidade de mamona, que é para eles determinarem, e determinarem também o gráfico da função. Então, percebam que aqui a gente está trazendo para eles uma análise dessa tabela. E é uma tabela que envolve aqui a questão da área de ciências da natureza. Então, a gente agrega aqui os conhecimentos que envolvem a área de ciências da natureza. E aí, de repente, o menino nem sabe o que é uma mamona. Então, aqui a gente já tem a possibilidade de, por meio dessa imagem, mostrar para ele o que é uma mamona, porque assim, o algodão normalmente a gente conhece, o girassol também, a soja também, mas de repente ele nunca viu a mamona. E aí, quando a gente viu essa imagem, eu me recordei da minha infância, porque quando era criança, a gente ia muito para o sítio, então tinha bastante dessa planta. E eu achava assim ela super estranha, porque ela é meio espetadinha. E aí, quando eu vi essa imagem, isso me remeteu à minha infância. Então, veja, a minha infância, ela foi muito boa, então me trouxe uma lembrança prazerosa. Então, veja que um simples problema que o professor propôs, ele pode também resgatar nos estudantes uma memória afetiva. Então, aí eu já passo a ter uma aproximação e ali eu começo a quebrar também uma barreira com a matemática. Então, percebam que aqui a gente está sempre buscando integrar as propostas que a gente traz para vocês. Então, a gente está sempre tentando alinhar o discurso à fala. Quando a gente disse ontem da importância do planejamento articulado, a gente está buscando aqui apresentar também um plano de aula que seja articulado. Porque eu posso começar a partir dessa situação problema, mas se eu já consigo planejar com os professores da área de ciências da natureza, eu consigo ainda potencializar ainda mais o aprendizado com os estudantes. Então, nesse início, a gente começaria a aula com essa situação problema norteadora. E que aí eles seriam instigados aí, como é que a gente consegue aí resolver esse problema? Tem o Ax aqui que o Hugo acabou de falar conosco, parece que deu algum probleminha de transmissão. Oi, Gisele, você está me escutando? Oi, pessoal, vocês estão ouvindo? Tá ok? Parece que o Ed quis falar alguma coisa. Ok, então vamos continuar. Ed, consegue voltar a compartilhar a tela? Ok. Pode avançar para a próxima, Ed. Próxima tela. E aí, quando a gente traz esse problema, o que a gente vai explorar? Então, toda vez que a gente pensa num plano de aula, é importante a gente ter quais são as competências gerais que a gente vai desenvolver. Isso aqui a gente está dizendo a questão da formação geral, porque, lembra, a gente sempre diz, é importante a integração. Então, toda vez que eu trabalho a eletiva, eu também vou estar contribuindo para que eles desenvolvam as competências gerais. Então, com essa proposta desse plano de aula, a gente vai estar trabalhando com eles.
o conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, a comunicação, a cultura digital, a argumentação, a empatia e a cooperação. Quais as competências específicas? Então, aqui a gente selecionou a competência específica 1 da matemática, que é utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das ciências da natureza e humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgadas por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral. Então, percebo que quando a gente analisa aquela habilidade da formação geral básica que foi selecionada, a gente tem aquela habilidade articulada a essas competências, tanto as gerais quanto as específicas. Próximo, Ed. E aqui a gente vai explorar o eixo estruturante e investigação científica. Então, quais são as habilidades do eixo estruturante que a gente trouxe, que a gente fez o recorte para este plano de aula? Então, a gente vai utilizar a habilidade do itinerário formativo, competência geral 01, que ela está relacionada ao eixo estruturante e investigação científica. O que ela traz? Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais. A outra habilidade que a gente traz, que é a habilidade relacionada ao itinerário formativo, ao eixo estruturante investigação científica, mas que está associado à área da matemática, que é selecionar e sistematizar com base em estudos ou pesquisas, em fontes confiáveis, informações sobre a contribuição da matemática na explicação de fenômenos da natureza científica, social, profissional, cultural, de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante a argumentação, com cuidado de citar, com cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. Então, aqui são as habilidades que a gente vai explorar nesse plano de aula. Vamos para o próximo, Ed. E aí, dos recursos. Quando a gente apresentou a proposta da eletiva como um todo, a gente colocou vários tipos de aplicativos que podem ser utilizados no desenvolvimento da proposta total da eletiva. Aqui a gente fez um recorte. Então, quais são os recursos que nós utilizaremos nesta aula? Então, a gente vai utilizar o aplicativo Grafimática, o notebook, o datashow, material impresso e lousa. Se o professor está como a gente está nesse momento de atividades não presenciais, o professor pode propor essa atividade em que os estudantes vão compartilhar o que eles fizeram. E se não for possível fazer em grupo, o professor pode tentar, nesse primeiro momento, uma atividade individual. Ou também ele pode utilizar o plantão Tira Dúvidas para realizar uma parte da atividade com os estudantes também. Aí vocês podem analisar, como a gente disse, aqui é uma sugestão, mas que vocês podem adaptar. E qual a metodologia que vai ser utilizada? Resolução de problemas e trabalho baseado em equipes. Então, aqui seria uma proposta para a gente desenvolver numa aula presencial, mas que depois vocês podem adaptar para esse momento de aulas não presenciais. E aí, como seria o desenvolvimento dessa aula com os estudantes? No primeiro momento, então, um tempo de 10 minutos, a gente propõe aquela situação problema que foi apresentada lá no início.
que a gente chamou de situação problema norteadora. Então, a gente faz aquela proposta e, a partir da proposta, a gente vai ali fazendo uma sondagem com os estudantes acerca dos conhecimentos prévios que eles trazem, que envolvem a função do primeiro grau. E aí, num segundo momento, então, depois que o professor fez essa sondagem com os estudantes, ele passa para a etapa 2, que é um tempo de 10 minutos, ele vai fazer a complementação dos saberes científicos. O que é isso? É aquele momento em que o professor percebeu que não foi abordado pelos estudantes, por exemplo, como é que a gente de fato constrói, como é que a gente chega na lei da função do primeiro grau? Como é que a gente consegue construir o gráfico de uma função do primeiro grau? Então, o professor pode trazer aqui elementos para complementar esses saberes. Ele pode falar sobre o crescimento da função, decrescimento da função, a partir do que os estudantes pontuaram nesse momento de sondagem, que o professor explorou a partir da situação problema norteadora. E aí, então, quando a gente finaliza a etapa 1 e a etapa 2, os estudantes, eles já terão relembrado os conceitos que envolvem função do primeiro grau. E aí a gente vai para a etapa 3 dessa aula. O que seria isso? Então, num tempo de 10 minutos, o professor vai fazer orientações aos estudantes sobre esse aplicativo Grafimática. Ele vai mostrar como é que funciona esse aplicativo e pode utilizar as partes mais simples. Então, a gente vai começar, a gente vai conhecer como é que a gente insere a função nesse aplicativo. Vamos testar aí os gráficos, né? Ainda sem direcionar para o que a gente quer, mas deixar que eles, a partir das perguntas e dos questionamentos, o professor vai ali explorando as potencialidades e os recursos desse aplicativo. De repente, o professor pode pensar assim, olha, eu acho que 10 minutos é pouco, porque aqui os estudantes, é o primeiro contato deles com esse aplicativo. Então, ele pode ajustar esse tempo para mais? Pode. De repente, para essa aula, os estudantes já conhecem o aplicativo. O professor pode reduzir o tempo? Pode. Então, aqui é uma possibilidade em que a gente tem, a partir de uma situação problema, a gente faz uma sondagem, a gente complementa os saberes e a gente faz as orientações sobre como é esse aplicativo e como que ele pode ser utilizado, né, na resolução desse problema. E aí vem na etapa 4, um tempo maior, um tempo de 20 minutos, em que os estudantes, de fato, vão utilizar o aplicativo. E aí eles vão resolver a atividade 1. Então, de repente, o estudante, ele já resolveu, já fez tudo no papel. Mas, e o gráfico? O professor pode explorar aqui com ele a questão do gráfico. Então, é interessante trazer, nesse momento, para que eles conheçam esse aplicativo. Então, o professor vai, a partir dessa situação problema, explorar essa tecnologia que ela está à disposição. Então, percebam que eles vão ter esse momento em que um vai contribuir com o outro, porque se a gente está em grupo, eu não entendi muito bem como é que utiliza, mas a Osineia e o Ed entenderam super bem. E a partir desse contato, desse grupo, um vai contribuindo com os saberes do outro. Então, eu que eu estava sabendo pouca coisa, mas com a contribuição do Ed e da Osineia, agora eu já consigo desenvolver um pouco melhor esse aplicativo. Então, é importante essa integração. Por isso a gente diz da mescla dos grupos, trazer as potencialidades dos estudantes. Então, de repente, eu não tenho muita habilidade com os recursos digitais, mas eu entendi muito bem o conceito que envolve a função. A Osineia é muito boa na tecnologia e ela teve ali alguma dificuldade para o conhecimento científico que envolve a função. E o Ed, ele tá bom em tudo, então ele vai ajudar nós duas em tudo.
Então, aqui a gente faz um contraponto entre os pontos fortes e os pontos de atenção de cada estudante, de forma que eles vão contribuindo com o processo formativo entre eles mesmos. E aí, no finalzinho da aula, a gente propõe uma atividade de 10 minutos para que eles apliquem esses conhecimentos para a resolução de uma atividade 2 que o professor pode fazer em forma de uma atividade avaliativa. Então, de repente o professor analisou, olha, não foi possível aplicar a atividade avaliativa nessa aula, porque ele percebeu que os estudantes estavam ali super empolgados nessa atividade em grupo. Então, o professor pode fazer um ajuste nesse planejamento dele? É possível, porque é importante a gente ter como foco aproveitar esses momentos que eles estão ali envolvidos e estão trocando os saberes, as experiências. Então, o plano de aula, ele é possível ser ajustado. Aqui a proposta é que a gente consiga perceber nessa aula se eles conseguiram ali aplicar esses conhecimentos científicos aliados aos recursos tecnológicos para a resolução de uma atividade. Próximo, Ed. E aqui a gente traz uma curiosidade sobre esse aplicativo Grafimática. Caso alguém nunca tenha visto, então aqui é a possibilidade do professor, do estudante, né, quem vai manusear esse aplicativo, ele entra com a lei da função e a partir dessa lei da função, esse aplicativo já gera o gráfico. Então, essa construção do gráfico, ela também pode ser utilizada em outros aplicativos. Aqui, nesse plano de aula, a gente fez um recorte para utilizar este aplicativo em específico, mas nas aulas vocês podem utilizar outros. Ali a gente coloca uma possibilidade. Então, são vários, no entanto, vocês, de repente, tem alguns que vocês utilizam em sala e que não estão ali. Mas vocês podem utilizar na execução das aulas, e aí vocês podem contribuir aqui no chat também, se tem algum outro aplicativo que a gente não contemplou na proposta, a gente pode atualizar e tentar ajustar também no documento. Próximo, Ed. E aqui a gente tem a questão da avaliação. Então, percebam que a gente tem essa questão, no primeiro momento, a gente faz aquela avaliação diagnóstica, né? Que é aquela sondagem que a gente vai analisar como é que os estudantes estão a partir daquela situação, problema que gerou essas atividades com os estudantes, que desencadeou a aula em si. E aí a gente tem a avaliação processual, que a gente vai analisar o processo, como é que foi desenvolvido, como é que os estudantes conseguiram, de fato, a gente consegue perceber o avanço dos estudantes? Então, de repente, nessa aula, eu que era super tímida, e não socializava muito, então ninguém sabia que eu sabia muita coisa, agora já ficaram sabendo que a Osineia, por exemplo, ela sabe muito, ela entende muito bem da matemática e ela domina muito bem as ferramentas tecnológicas. Então, a partir dessa avaliação processual, desse tempo que o professor vai estar ali analisando os estudantes desenvolvendo as atividades, ele pode perceber como é que foi o avanço desse menino durante as aulas. E aí a gente tem aqui, a gente traz a mesma proposta que a gente pensou para o plano de aula que a gente apresentou ontem da formação geral. Então, a gente traz... O estudante participou ativamente das atividades? E aí a gente vai analisar se foi com muita evidência, se teve evidência ou se teve pouca evidência.
ou de repente pode ter acontecido de nessa atividade o estudante não ter participado ou então ele estava ausente. Então aqui são possibilidades que vocês podem melhorar ainda mais esse instrumento. E a gente tenta aqui avaliar o processo, não vendo simplesmente uma nota, mas a gente sabe que, como a gente está no ensino médio exige uma nota, então a gente aqui quantificou, mas vocês podem fazer outras propostas e inserir outros itens. Então aqui a gente tenta trazer uma avaliação do estudante, tanto no aspecto cognitivo quanto no aspecto socioemocional. Então, ele participou ativamente, ele desenvolveu as atividades de modo colaborativo, ele mostrou autonomia e protagonismo na resolução das atividades, ele utilizou adequadamente os procedimentos matemáticos. Então, por aqui, a cada aula, a gente pode perceber como é que foi o avanço desse estudante no decorrer da execução dessa aula. Como é que foi o avanço do estudante durante a execução da eletiva como um todo? E a partir disso, a gente consegue aí perceber os pontos fortes dos estudantes e poder socializar entre eles melhor. Próximo, Ed. E aqui a gente deixa a sugestão de um material complementar que pode ser utilizado, as referências dos materiais que nós utilizamos para a elaboração desse plano de aula também, tá? Próximo. E a gente deixa aqui o nosso muito obrigada a vocês por dedicar esse momento a nos ouvir. E a mensagem é que todo sucesso é fruto de um grande trabalho em equipe. Então, assim como nós, da área da matemática, como todas as outras áreas, nós tivemos ali momentos difíceis, momentos mais tranquilos, mas é sempre um apoiando o outro para que a gente conseguisse, de fato, chegar na entrega desse documento. Então, tenham a certeza de que a gente fez com maior cuidado, com maior carinho, porque a reflexão é sempre, hoje nós estamos na secretaria. E aí, ontem nós comentamos, o Ed está na escola. Mas quando a gente construiu a proposta, a gente sempre pensou como que isso pode ser executado na escola. Então, esse foi o nosso cuidado em todo momento. Elaborar um documento que realmente fosse possível para executar. Elaborar uma proposta que fosse possível de ser executado nas escolas e que tivesse aí, que alcançasse da melhor forma possível os estudantes, e aí para que a gente consiga mudar os índices que a Osineia apresentou ontem, para que a gente consiga aí avançar nesse processo de aprendizagem, para que a gente consiga elevar os índices de proficiência dos estudantes, para que a gente consiga aí incentivar eles a uma jornada com um projeto de vida realmente efetivado. E a gente abre agora para que vocês possam fazer as perguntas, Osineia, se quiser fazer o comentário, Ed também. Eu só quero agradecer a parceria da Gisele, que esteve mais à frente, né, da discussão de hoje, e agradecer também a presença de cada um de vocês. E agora a gente está abertos para ouvi-los, né, para sugerirem, né, se acaso ficou alguma dúvida, algum questionamento, a gente está à disposição. Bom dia, estão me ouvindo? Agora sim. Então, bom dia a todos. Gi, parabéns aí pela apresentação, foi ótima pela condução do trabalho. Eu gostei bastante, Gisele, quando você mostrou aquela habilidade, e você trouxe algo de novo, né, dentro do processo. Lembra que ontem, quando eu mostrei, nós mostramos aquela habilidade da parte geral, ela estava organizada bonitinha, né? Ela vinha processo cognitivo, na sequência ela vinha
já o objeto de conhecimento, né? E aí no fim vinha o contexto. Hoje, a leitura, se a gente estuda, né, com profundidade uma habilidade, você percebe que não necessariamente precisa seguir essa ordem. E aí você mostrou ali por meio da coloração, que todos vamos poder ver depois na apresentação que vai ser disponibilizada, que nessa habilidade primeiro veio o processo cognitivo, depois veio o contexto, depois entra o objeto, depois volta para finalizar o contexto. E isso a gente só consegue fazer se a gente estudar profundamente uma habilidade. Então, por isso que a gente, desde ontem, fala, né, o quanto é importante você tomar conhecimento sobre essa estrutura para que você possa fazer um bom planejamento. Então, aí eu gostaria só de deixar essa observação que eu achei bastante válida. Na hora eu tentei entrar, mas vocês estavam, acho, com o som desligado, e aí eu tentando, acho que todo mundo estava me ouvindo, menos vocês, mas aí deu tudo certo. Eu acho que o pessoal também enxergou isso. Quem acompanhou ontem e quem acompanhou hoje já viu essa diferença, e isso é algo bastante interessante, a gente sempre está pontuando, tá? Eu estava vendo aqui o chat, se tinha pergunta. Eu não vi nenhuma. Se alguém também quiser ligar o áudio e a câmera. A gente orienta agora a ligarem o áudio, a câmera também, para a gente tirar aquela foto que a Patrícia pediu, lembra? Nós estamos em um número pequeno, né? Vamos abrir as nossas câmeras e o nosso áudio. E, gente, fica à vontade para interagir, né? Para conversar conosco. Quando não tem pergunta, a gente fica imaginando duas coisas. Entendeu tudo e está perfeito. Ou não entendeu e está com vergonha de perguntar. Ou foi muito ruim a ponto de não dar conta de elaborar a pergunta. Tem isso também. A gente ainda tem tempo, a gente pode retomar alguma coisa caso vocês queiram. E uma coisa, Gisele, que eu acho que talvez o pessoal não queira comentar muito, né, sobre isso, mas eu acho assim que é um desafio não só em relação à eletiva, mas é um desafio também na parte geral, é um desafio também na questão. Amanhã a gente vai estar falando sobre as trilhas de aprofundamento, mas é um desafio sempre muito grande nesse momento que a gente está com esse tipo de atendimento ao estudante, né? Porque eu estou em sala de aula, então assim, quando a gente construiu o documento, como a Gisele falou, eu estava na secretaria, mas hoje, né? Já nesse ano, desde agosto, eu estou aqui na sala de aula, então é um desafio para a gente pensar qualquer parte dessa estrutura para esse atendimento não presencial, né? Mas aí fica um desafio para nós, a gente está aberto também a pensar junto com as pessoas, né, que estão aqui e propor algumas coisas, né? Falar, não, ó, vamos pensar junto, vamos tentar pensar, ter alguma ideia aí do que pode ser feito nesse momento em relação à eletiva, à trilha de aprofundamento, né? Que material elaborar. Ed, como a gente está com um tempinho, se você conseguir atualizar aquele do slide que fala da habilidade, a gente volta nele e retoma. Beleza, então eu vou retornar lá então, tudo bem? Se você já quiser trocar a cor, você já atualiza. Não entendi, Gi. Não entendi, Gisele. Você quer projetar o slide da habilidade? Sim, vou projetar. A questão a inversão. Em relação à inversão do que, Gi? Aqui, ó. Lembra que você comentou que aqui faltou a gente atualizar. E a gente pede desculpas a vocês. Não, tá correto. Eu chamei a atenção só para a estrutura que ficou. Na hora que eu bati o olho na habilidade, eu percebi que o quê? Que nós temos primeiro o processo cognitivo, aí você veio com parte do contexto, aí você vem com objeto de conhecimento, que não é só você tem variação de grandeza, você tem análise gráfica, você tem funções, você tem taxa de variação, que são objetos diferentes, depois você volta aqui para finalizar o contexto. Então,
o que eu achei? É uma análise bem profunda. Você só consegue fazer isso se você tiver um bom conhecimento da habilidade. Você entendeu? Eu acho que ficou perfeito, porque a gente não fica naquela coisa, como foi mostrado lá na parte geral, que a gente pegou uma habilidade que ela estava redondinha, que ela vinha processo cognitivo, depois vinha objeto e depois vinha para finalizar com um contexto, que é o que a gente espera normalmente. Mas eu achei que ficou perfeito, é isso aí. E para a gente entender, de que nenhuma habilidade não há essa linearidade de primeiro eu olhar e falar as primeiras palavras, os verbos são são os processos cognitivos, é mais fácil identificar os verbos, né? Os processos cognitivos. Mas de definir o conceito, de definir o contexto e os objetos de conhecimento, nem sempre eles vêm nessa lógica de primeiro vir os objetos, depois o contexto, né? Então, a gente precisa entender que o contexto e a situação é um modificador que vai nos revelar onde, né, em que recurso e que suporte nós vamos trabalhar os objetos de conhecimento. Mas, ao entender a estrutura da habilidade, isso fica tranquilo, tá bom? Isso, e eu achei assim perfeito a interpretação aqui. Eu acho que esse trabalho, se os professores pudessem, né, tá fazendo em grupo lá na escola, seria ótimo, né, uma atividade ótima. Bom, então, será que ninguém quer perguntar? Porque se de fato a gente não tiver as perguntas, quem tiver disponível, quem puder abrir a câmera, a gente faz a nossa foto e a gente agradece de coração a participação de vocês. E amanhã seguimos aí firmes e fortes para as trilhas de aprofundamento. Aqui é da área da matemática e a integrada. Oi, pessoal. Aqui é o Hugo, gente. Só lembrar pro preenchimento da avaliação e da lista de presença, por favor. A Osinéia, gente, em cima, eu enviei um pouco depois também. Eu vou colocar aqui de novo, só para ficar embaixo do chat, para vocês acessarem fácil. E aí lembrar de preencher, que é bem rapidinho e ajuda bastante a gente. Perfeito, Hugo. Obrigada pela lembrança. Obrigada, Hugo. Então, vamos tentar a nossa foto. Hugo, pode abrir a sua também. Hugo, Ed. Quem mais a gente tem hoje? No momento, 5 pessoas. Hugo, a gente está com tempo. Você não quer se apresentar? Ai, ai. Tá sem áudio, Hugo. Posso sim, só estou enviando uns links aqui que o pessoal pediu. Alguns eu já conversei, então alguns eu devo conhecer, mas meu nome é Hugo, né? Eu estou na Seduc como eu venho pelo Concede, trabalhar como consultor do novo ensino médio, e eu trabalhei também com o fundamental infantil na implementação da BNCC, e aí desde 2020, abril de 2020, eu estou trabalhando na implementação do novo ensino médio. Então, como parte dessa implementação, né, além de todas as etapas que a gente já passou, documento e aí plano de implementação que está sendo construído, como parte importante dessa implementação tem a parte das escolas piloto, da gente fazer esse acompanhamento, formação e principalmente para retirar disso as aprendizagens, para aí ver o que funcionou, o que não funcionou, o que foi bom, o que dá para melhorar, para a gente depois expandir isso para a rede toda. Por isso que a gente tem um cuidado maior com os pilotos aí, e essas avaliações e todos esses momentos para a gente é bem importante, porque é daí que a gente vai conseguir meio que entender um pouco do que funciona ou não, para depois expandir para todas. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. É isso mesmo. Obrigada, Hugo. Hugo sempre parceiro. Isso aí, Hugo. Muito obrigada. Pelas contribuições, pelos esclarecimentos. Até quando não é demanda no novo ensino médio, o Hugo ajuda, gente. Ed, consegue abrir sua câmera? A gente faz a foto, finaliza, agradece.
A minha câmera tá aberta, gente. Tá, vocês estão me vendo? Ou não? Sim, agora sim. Ah, Aqui a tá, nossa beleza. configuração aqui, que não tá. deu para ver todo mundo junto. Quem tiver com uma configuração aí melhor, que conseguir pegar o maior número de pessoas... Você está nos vendo e vendo o Hugo também? Eu tô, e tô vendo também o professor Maicon. Então você tá. é o ideal para printar a tela. Você tira Tá. a foto que a gente não está vendo eles. Tá, deixa eu tirar a foto aqui. Vocês são muito seletivas, não queriam nem escutar a gente. Ai, Jesus. Ok, tirei a foto. Então, tá bom. Então, a gente relembra a importância de vocês fazerem a avaliação, preencherem a lista de presença, e a gente agradece de coração a participação de vocês, e a gente vai organizar para que os materiais que a gente está utilizando nessa semana sejam enviados para as escolas na semana que vem, tá? Muito obrigada a todos. Josineia. Muito obrigada, gente. Um abraço. Excelente almoço para todos vocês e a gente aguarda vocês amanhã. Ok? Será que é sexto ano? O que você acha? Deixa eu ver aqui só para mim. Tchau, tchau, gente. Até a próxima, então, tá? Eu estou no trabalho também, agora chegou aqui uma colega de trabalho e prima, somos professores na mesma escola, e aí a gente já chega conversando aqui para tirar as dúvidas do dia